segundo bimestre, aula 93. Trabalho no campo e na cidade. Conteúdos: verbo, terceira conjugação. Artes visuais com figuras geométricas. Figuras geométricas. Um por todos e todos por um. Interdependência. Habilidades: conjugar corretamente verbos. Compor arte com figuras geométricas. Reconhecer formas geométricas e suas características. Compreender a interdependência na relação entre campo e cidade. Mais uma aula, né? Eu estou feliz que a cada dia nós estamos percebendo que as turmas já estão conseguindo voltar, né? Porque algumas estavam passando aí por um período de enchente, mas as coisas estão já se normalizando e com certeza vocês deram conta aí do trabalho de forma muito efetiva, ok? Por isso é importante vocês estarem, né, atentos aí à impressão das orientações didáticas, porque se tiver algum problema, você pode dar continuidade à aula sem problema. Nós vamos agora, então, ao nosso momento Fortalecendo Saberes. Ontem nós trabalhamos com divisão de frações. Nós vimos que é bem tranquilo, que vocês, estando prestando atenção nas regras que são colocadas, vocês conseguem, né, fazer essa divisão com muita tranquilidade, sem dificuldade alguma. Então, nós vimos dividindo um número natural por uma fração, para nós dividirmos um número natural por uma fração, basta conservarmos esse número e o multiplicarmos pela fração invertida. Essa situação é quando nós dividimos um número natural por uma fração. Então, vamos ver aí de forma prática. Olha o exemplo. Nós vamos efetuar a divisão de 7, então, um número natural 7, dividido por 1/4. Como é que nós devemos proceder? Olha lá a regra que nós vimos aí no início. Você conserva o número natural, no caso 7, e multiplica pela fração invertida, ok? Então, se eu tinha 1/4, agora eu vou ter 4 sobre 1. O 4 passa a ser numerador e o 1 passa a ser denominador. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou só efetuar a multiplicação. Então, 7 vezes 4, 28. 28 sobre 1 quer dizer 28 dividido por 1. 28 dividido por 1 é 28 mesmo, ok? Então, nós chegamos no resultado final. Então, lembrando, vocês não podem esquecer isso. Dividindo o número natural por fração, mantém o número natural e multiplica pela fração invertida. Vamos ver mais uma outra situação. Agora, nós vamos ver a situação de dividindo uma fração por um número natural. Antes era um número natural por uma fração, agora é o inverso, tá? Nós vamos dividir uma fração por um número natural. Então, qual é a regrinha que nós temos aí que aprender? Olha, para dividirmos uma fração por um número natural, basta conservarmos a fração e a multiplicarmos pelo número natural invertido. Vamos ver aí de forma prática agora num exemplo. Rui tem 1/4 de bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração de bolo representará cada parte que Rui obtiver? Vamos ver como é que você deve pensar esse problema. Então, os dados do problema apontam que Rui tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Portanto, se quisermos saber a fração que representa cada parte dessa divisão, basta que dividamos o quê? 1/4 por 6. Então, eu vou efetuar uma divisão de uma fração por um número natural. Qual é a regrinha que nós aprendemos? Então, mantém-se a fração, conserva-se a fração 1/4
e multiplica-se pelo inverso de 6. Então, aqui, lembra que nós vimos? É como se tivesse 6 sobre 1. Quando eu vou inverter, o 1 passa a ser numerador e o 6 passa a ser denominador. Então, é 1/4 vezes 1/6. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 6, 24. Então, o resultado final é 1/24avos, ok? Portanto, a fração que representa a divisão desejada por Rui é 1/24avos. Ainda temos mais uma situação. É quando nós dividimos uma fração por outra fração. Olha a regrinha. Para dividirmos uma fração por outra fração, basta conservarmos a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda. Então, vocês viram que o termo que vai ser invertido sempre é o segundo, e eu sempre vou conservar o primeiro? Então, é só ter isso em mente e prestar bastante atenção. Vamos ver um exemplo prático. Eu vou dividir, no caso, né, 3/5 por 9 décimos. Eu conservo a primeira fração e inverto a segunda. Então, se eu tinha 9 décimos, agora eu vou ter o quê? 10 nonos, ok? E vou multiplicar novamente, normalmente. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 9, 45. Vai simplificar, porque a gente sempre tenta simplificar ao máximo, dividindo o 30 por 15. 30 dividido por 15 vai dar o quê? 2. E o 45 dividido por 15 vai dar o quê? 3. Então, agora sim eu tenho uma fração irredutível, 2/3. Ontem nós vimos também sobre o espaço urbano e o espaço rural, né? A sociedade e a natureza. Vocês deram exemplos super práticos, né? Que vocês, na verdade, convivem aí diariamente. Algumas pessoas estão na área rural, não é? Então, sabem muito bem quais são as facilidades, quais são as dificuldades, quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos. Não é que nós tenhamos que, o espaço urbano, lógico que é muito melhor, porque tem mais desenvolvimento, né? Tem mais oportunidades. Não é isso, né? É sim que cada uma das duas áreas, tanto a área urbana quanto a área rural, tem pontos positivos e negativos. E às vezes a pessoa é que vai ver, né, qual é aquela mais se adapta. Nós até vimos que tem pessoas que moram na área, trabalham na área urbana, mas retornam para suas casas que ficam na área rural, porque gosta de maior espaço, né, de viver em contato com a natureza, e isso cada vez está mais difícil no espaço urbano. Nós estamos vendo aí, então, duas imagens, né? Olha lá a quantidade de casas, uma próxima à outra. Na área urbana, cada vez tem menos espaço, né? E olha o verde, cada vez menos verde também. Então, aquelas pessoas que valorizam aí estar em contato com a natureza, provavelmente vão preferir a área rural do que a área urbana. E nós vimos que tem vários pontos que caracterizam cada uma delas de forma diferente. Em relação, por exemplo, à integração, integração social, né? Na área rural, a integração entre as pessoas, pode voltar aqui comigo. A integração entre as pessoas é muito maior, né? Porque todos se conhecem, a quantidade de pessoas é menor. Nós vimos que na área urbana, às vezes, nós saímos e entramos da nossa casa e nem conhecemos as pessoas que moram ao lado.
né? Não temos aquele prazer de ter aquele convívio próximo. Já na área rural é um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Vimos também em relação às ocupações, que na área rural existem, lógico, todos os setores da economia, né? Mas dependendo do local, predomina um ou outro. Nós vimos que tem 3 setores, né? O primário, que é onde tem lá a pecuária, a agricultura e o extrativismo mineral, vegetal. E nem sempre a comunidade rural é essa forma que predomina, porque hoje em dia nós temos comunidades que têm um predomínio grande aí do turismo naquela região, né? Então nós vimos já que tem muitas mudanças em relação ao que era no passado a área rural, mas que ainda há muito o que se fazer. Vocês mesmos falaram, né? Em termos de políticas públicas, que vejam que tem alguns bens e serviços que ainda não chegam de forma igual a que chega num centro urbano, né? Algumas áreas rurais não têm universidades, vocês não têm acesso a tanta saúde como é na área urbana. Então, algumas coisas sim podem e devem melhorar, mas há pontos positivos e há pontos negativos em ambos os lugares. O que vai acontecer é que às vezes algumas pessoas, né, valorizam mais algumas coisas e valorizam menos outras coisas. Então eu gosto mais da área rural, eu gosto mais da área urbana, mas elas se complementam. Isso é que é a verdade. Há uma complementaridade uma em relação à outra, ok? Ontem nós vimos também os verbos da segunda conjugação. Vamos lá ver. Nós vimos a conjugação do verbo defender, não é? E vimos que os verbos da segunda conjugação são verbos que terminam em ER, né? Defender. E vimos que se nós soubermos conjugar um verbo da segunda conjugação, um verbo regular da segunda conjugação, fica mais fácil conjugar qualquer outro verbo da segunda conjugação. Então, vimos aí, presente, eu defendo, tu defendes, ele defende, né? Nós vimos em relação ao verbo escrever, eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Perceberam que eles têm o mesmo final, não é? Então, fica bem mais fácil. Se vocês entenderem, compreenderem, né? E souberem conjugar o verbo regular da segunda conjugação, você pode te apresentar aí qualquer verbo regular da segunda conjugação que você vai saber aí utilizar de forma correta, né? Conjugar o verbo de forma correta. Então agora nós vamos ao nosso momento desafio do dia. Vamos ver qual vai ser o desafio que vocês vão ter nesse dia. Assim como os números, as formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia. Observem dentro da sala que formas geométricas vocês conseguem identificar, né? Nos objetos, na porta, na janela. Quais são as formas geométricas que vocês conhecem e conseguem identificar aí na sala de vocês? A sua aula continua no próximo vídeo.